Então, olá galera do sexto ano, um bom dia, boa tarde ou uma boa noite para vocês. Não sei que horas vocês estão assistindo esse vídeo. Aqui quem fala é o professor Jonas, professor de História, e hoje nós vamos fazer uma correção de uma atividade que ficou aí de uma aula passada sobre o Egito Antigo. Espero que todos tenham feito. A atividade era esta aqui que vocês estão vendo no vídeo. A atividade era de 6 questões. Da página 72, vocês iam fazer a primeira, a segunda, terceira, quarta, quinta e aí pulava para a 10ª questão. Eu espero que todos tenham conseguido fazer, tiveram aí uma semana, então agora a gente vai corrigir. Primeira questão, vamos ver o que aprendemos. De acordo com os egípcios, por que os faraós eram tão poderosos? E aí, vocês responderam? Por que os faraós no Egito Antigo eles tinham tanto poder? Eu aposto aí que a maioria já respondeu essa questão. Aqui uma imagem de um faraó, né, todo poderoso, sentado aqui no seu trono, enquanto algumas pessoas aqui abanavam ele, né, abanando do calor. Então por que será que ele era tão venerado? O faraó, ele era tão querido no Egito Antigo? Será que era só porque ele era o governante, porque ele era uma pessoa boa? Será que era só isso? Vamos lá ver a resposta, né? Então, pronto. Na verdade, os egípcios acreditavam que os faraós eram deuses na terra, com poderes para controlar a natureza. Então essa é a resposta da primeira questão. Se você tiver feito com outras palavras, né, com as suas palavras, mas tiver nesse mesmo sentido, tá correto, não precisa apagar, tá bom? Então por que os faraós eram importantes? Porque eles eram considerados deuses, verdadeiros deuses na terra, e deuses com poderes, com o poder de controlar a natureza. Então daí a importância dos faraós. Vamos para a segunda questão. As pirâmides egípcias são um dos maiores monumentos da humanidade. Qual era a função delas na sociedade egípcia? As pirâmides, pessoal. Todo mundo já deve ter visto aí na internet, ou na televisão, ou nos filmes, alguma coisa sobre o Egito. E sempre que fala em Egito, vem as pirâmides. A gente sempre vai lembrar das pirâmides, né? Aqui, essas são as mais conhecidas, pirâmides do Egito. Por que elas serviam, né? Aliás, para que elas serviam? Qual era a utilidade das pirâmides? Alguém marcou? Aliás, alguém escreveu, né? Respondeu essa. Então vamos conferir aqui a resposta. Só um segundo. Então pronto, as pirâmides eram na verdade monumentos que serviam de grandes túmulos. Então as pirâmides eram os túmulos dos faraós. Como os faraós eram verdadeiros deuses, né? Eles eram pessoas importantes, então os túmulos também eram grandes, certo? Então por isso que essa era a verdadeira função, né, das pirâmides na época. Eram servir de túmulos dos faraós e também para guardar algumas riquezas dos faraós depois que eles morriam. Terceira questão. Como eram representados os deuses egípcios? Como eram os deuses egípcios? Alguém pesquisou? Né? Como era eles, a aparência deles? Será que eles tinham rosto mesmo humano, normal? Ou eles eram um pouco diferentes? Aposto que vocês descobriram essa. Muito bem, ó. Quem escreveu isso daqui? Só um segundo. Os deuses egípcios podiam ter a forma humana ou a forma animal ou os dois juntos. Então você vai ver um deus egípcio, né, com o rosto de gato, por exemplo, e o corpo de humano. Era possível, certo? Quarta questão. Qual era a importância do processo de mumificação para os egípcios? Todo mundo aí, eu tenho certeza que já ouviu falar nas múmias lá do Egito, não é? Mas para que servia esse processo aqui de mumificação?
Pesquisaram, responderam. Vamos conferir. Então, os egípcios faziam essas múmias, né? Aliás, eles mumificavam o corpo porque eles acreditavam na vida após a morte. Então era preciso conservar o corpo através da técnica de mumificação. Como assim? Eles usavam produtos, ervas medicinais, enrolavam várias faixas aqui no corpo, para assim o corpo não se decompor, né? Ficar praticamente como era antes, quando a pessoa estivesse viva. Por que eles faziam isso? Porque eles acreditavam que aquele corpo também ia voltar depois da morte, né? O espírito ia voltar para aquele corpo, então ele teria que estar bem conservado. Interessante, né? A história dos egípcios. Aqui essa imagem é da quinta questão, que fala de um rio também muito importante para os egípcios, que era o rio Nilo. Por que o rio Nilo foi importante para a história do Egito? Acredito que todo mundo diz assim, o rio era importante porque fornecia água para as pessoas. Claro, né, pessoal? Essa informação ela é bem essencial. Era importante porque aqui no continente africano, né, nessa época, um rio ele era essencial para a sobrevivência humana por conta da água. Mas além disso, veja só aqui, essa aqui é uma imagem atual, mas na época também tinha muitas plantações aqui na beira do rio, né, nas proximidades do rio. Então a água servia também para tornar a terra mais fértil. Como está aqui na resposta. O rio Nilo foi importante, né, porque além de suas águas, também fornecia fertilizante para as terras durante o plantio. Então, para as plantações crescerem bem, né, crescerem fortes e sadias, o rio Nilo foi importante demais para isso. 10ª e última questão. Estamos terminando, aí todo mundo acertando, né, a atividade. A 10ª diz assim: por que a frase seguinte é falsa? O topo da pirâmide da sociedade egípcia era ocupado pelos escribas, que sabiam ler e escrever. Então essa frase aqui ela está errada, pessoal. É uma frase falsa. Mas onde é que está o erro? A frase diz que o topo da pirâmide era ocupada pelos escribas. Será que eram os escribas mesmo? Lembra que essa pirâmide aqui não é essa mesma pirâmide aqui não, Tá falando da pirâmide da sociedade, ou seja, quem é que fica em cima, ou seja, o mais importante, o mais rico, né, o mais poderoso. Será que era os escribas mesmo? Para a gente descobrir, eu coloquei aqui uma pirâmide social da época, pirâmide social do Egito. Então quem estava lá no topo não eram os escribas, o mais importante da sociedade era o faraó, tá bom? Por isso que ele está bem em cima aqui, da pirâmide. Abaixo vinham os nobres e sacerdotes, depois os soldados, aí em quarto lugar é que vinham os escribas. Mas eles também eram importantes porque eram os únicos que sabiam escrever. Daí o nome escriba, certo? Abaixo vinham os comerciantes, depois os artesãos, os camponeses e lá embaixo, na base da pirâmide, os escravos. Então quem era o mais importante era o faraó. E os menos, não os menos importantes, mas os que tinham menos valor na época, eram os escravos. Então por que a frase está errada? Porque o topo da pirâmide era ocupado pelo faraó e sua família. E lá dizia que era pelos escribas, né? Então essa foi a nossa correção, pessoal. Lembrando que é uma correção e explicação ao mesmo tempo. Espero aí que todos tenham conseguido, certo? Essa turma do 6º ano é uma turma muito boa, que consegue entender rápido. Então vocês estão de parabéns aí por estar assistindo e fazendo as atividades, certo? Então continue aí com a gente e até a próxima aula.